Nossas vidas estão tão rasas que não conseguimos provocar impacto duradouro na vida de ninguém. Abra comigo sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz assim: pois agora eu persuado a homens ou a Deus? Eu procuro a aprovação de homem ou de Deus? A persuasão é a difusão de uma ideia. Deus não é aquele que tem que aceitar a minha ideia. Quem tem que aceitar a minha ideia é o homem. Deus é soberano, Ele é Senhor. Não há como ficar persuadindo Deus, muito pelo contrário. É Ele que move para nós e determina para nós o que devemos fazer. Agora nós, por inspiração dEle, indicamos também um caminho a ser percorrido. Sugerimos algumas ideias. Então a pergunta nesta manhã é o quê? Eu persuado Deus ou eu persuado os homens? Lógico, sem medo nenhum de errar, eu vou persuadir os homens. É isso que ele está dizendo. Eu vou persuadir homens e não a Deus. Agora, ele vai usar outra palavra. Veja o texto. Ou procuro agradar a homens. E aí nós precisamos entender que quando ele vai falar sobre agradar a homens, ele vai lembrar do momento da vida dele, da história dele, que ele agradava a homens. Porque o texto vai continuar dizendo, se até agora estivesse agradando a homens, então quer dizer que por um tempo ele viveu agradando, concorda? Se ele está dizendo assim, olha, se até agora eu estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Por quê? Foi agradando a homens que Cristo confrontou ele. Ele buscou a aprovação do Sinédrio. Ele buscou a aprovação de homens. Ele buscou uma autorização do sumo sacerdote para poder matar os cristãos. Era isso que movia esse homem, a vontade de agradar os homens. Pastor, mas a gente não pode ter um meio termo aí? Então, esse meio termo a gente chama de equilíbrio, amém? E esse equilíbrio nós precisamos de ter bem definido na nossa mente. Por quê? Porque existe uma diferença entre agradar e honrar. Mais uma vez, existe uma diferença entre agradar e honrar. Agradar está em satisfazer, em deixar o outro feliz, mas a honra está ligado àquilo que eu tenho de maneira interior. O meu coração, o meu amor, o meu respeito, a minha devoção e a minha dedicação. Quando eu agrado, eu consigo agradar sem sentir nada. Mas eu não consigo honrar sem nada sentir. Essa é a diferença que nós precisamos de colocar para nós. Porque muito aliado e muito próximo a essa palavra agradar está a honra. Agora a honra não se cobra. Quando a Bíblia diz, filhos, honre pai e mãe. Para quê? Para que você viva muito na terra. Por que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe? Porque está intrínseco em mim. O amor deles pela minha vida, o cuidado deles para a minha vida, o que eles já passaram. Não sei se vocês já conversaram, e eu acho que sim, a grande maioria, sabe a sua história, como foi difícil para os seus pais entregar para você o que você tem hoje. Então você honra seus pais, porque você carrega essa gratidão no seu coração. Então honrar é a demonstração da nossa gratidão a Deus, aos nossos pais e às pessoas que fizeram diferença na nossa vida. Enquanto que agradar é bajular, desculpa a palavra, mas para ficar bem claro, é puxar saco, é ser um capacho, é ser alguém superficial, enquanto a honra é de alguém que é profundo. A superficialidade de hoje é o grande mal. Por quê? Porque eu vou confessar para vocês, eu queria ter a vida que eu posto no Instagram, totalmente superficial.
Isso mexe muito comigo. Enquanto eu estou agradando, pastor, tem problema em agradar? Eu não vejo problema em agradar. O problema em agradar está quando você agrada para poder ser superficial e desagrada a palavra de Deus. Aí tem problema. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu tivesse até agora agradando a homens, então ele dizia, o que me movia era quando eu matava os cristãos, voltava com a prova daqueles cristãos mortos, mostrava para o sumo sacerdote, e ele fazia assim, muito bem. Porque era isso que movia ele. Ele matava porque queria agradar os seus líderes religiosos. Essa era a convicção, era isso que movia ele. E agora, nesse exato momento, ele está dizendo, e se eu continuasse agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Por quê? Porque Cristo me fez parar de agradar para começar a honrar. Eu saí do nível da superficialidade para ir para um nível de profundidade. E aí, olha o que ele vai escrever no versículo 22, 23, 24 do mesmo capítulo de Gálatas, capítulo 1. Veja o texto. Mas não me conheciam a minha face, eles não sabiam quem eu era. As congregações das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, senão que somente ouviram dizer isto. Olha que sensacional, quando eu saio do nível do agradar e entro no nível da honra. Aquele que em outro tempo nos perseguia, agora prega a fé que antes devastava. Então, é uma mudança de vida. Quantas pessoas não experimentaram alguma coisa na sua vida que isso se tornou um vício por agradar alguém, por ser aceito? O problema do se agradar é que você quer ser aceito. Esse é o nosso problema. Nós queremos agradar por ser aceito por aquele grupo. É o que nós chamamos de ética de grupo. Existe aquele grupo, eu quero fazer parte daquele grupo. Então aquele grupo, ele predispõe de algumas regras que você precisa se sujeitar a elas, para que você então viva de acordo com aquele grupo. Nós somos tão superficiais que nós ansiamos por uma água que mata a nossa sede, mas dificilmente estamos dispostos a mergulhar no rio dessa água. Isso mostra o quanto nós somos superficial. Nós queremos usufruir do benefício daquela água, e usufruímos, mas a vontade de Deus é que a gente mergulhe. Essa água diária só mata a nossa sede, mas quando a gente mergulha nele, a gente não tem mais sede. Foi Jesus que falou isso: eu tenho a água, eu tenho um pão, que quem comer nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Jesus estava dizendo, é relacionamento, é estar em mim, é você mergulhar para dentro de mim. Nossas vidas estão tão rasas que não conseguimos provocar impacto duradouro na vida de ninguém. Quando olhamos para a vida de Saulo, conseguimos ver quase todos os seus defeitos e passamos uma vida inteira descobrindo todas as suas virtudes. É isso que vai acontecer com a gente. Nós estamos contentando com uma aguinha que está matando a nossa sede, mas tem um rio disposto para nós.